Gente, hoje nós estamos aqui com uma live super bacana. Não sai desse Instagram, gente. Você quer entender como você validar o seu diploma de enfermeira e conseguir um sponsor para você ter um visto de residência para morar nos Estados Unidos, ganhando em dólar, ganhando até R$ 2.500 por dia. Ou é dólar, hein, Léo? Quanto que É, é que você é real, R$ 2.500, é 2.500 real? bruto. Então, fica aqui para você entender como é que é esse processo, o que que você pode. E também vem para o YouTube, que o YouTube eu estou com o Léo aqui, já vou apresentar ele aqui para vocês. Estou aqui organizando as lives. O Léo é enfermeiro aqui nos Estados Unidos, se formou aqui. Você nasceu aqui, Léo? Não, não, nasci no Brasil. Léo é brasileiro, mas veio para cá com quantos anos, Léo? 16 anos. 16. Olha aí, a idade dos nossos filhos, a maioria que chega aqui, chega adolescente para fazer high school. Você fez high school aqui? Fiz os 2 últimos anos e depois fiz a faculdade aqui também. Que legal, que legal. Uhum. Então, Léo, deixa eu ver se está tudo funcionando direitinho. Eu queria mandar um link do YouTube para vocês, gente, para vocês acompanhar. Mas vocês já conhecem meu canal do YouTube? Vem para cá. Deixa eu ver aqui. Eu estou tentando pegar o link da live. Nós estamos aqui no YouTube, viu, com o Léo, e vamos estar falando como você pode validar o seu diploma. Se vocês conhecem algum enfermeiro, convida aí para vir para o Instagram agora, marca aí enfermeiro, enfermeira, e para entender essa oportunidade que tem para trabalhar Vou, nos pos- Estados Unidos. Aqui, vou postar aqui uma no meu oferta. Instagram também. Você já encontrou o link do YouTube? Achei aquele que você me mandou antes, né? Eu... Ah, É o tá. mesmo? Tá. Ah, tá, beleza. É. Então, gente, estamos aqui no YouTube. Deixa eu acompanhar aqui, agora eu vou me concentrar na live. Então, quem puder entrar, eu já vou até falar aqui para o pessoal, vem para o YouTube. Eu não consegui colocar o link aqui no YouTube. Deixa eu ver se eu acho aqui no meu Instagram, que eu acho que é mais fácil pegar. O Léo, gente, para vocês terem uma ideia. Então, você está com quantos anos, Léo, hoje? 27. 27. Tem 11 anos que você está aqui Uhum. nos Estados Unidos? 11 Que anos já. legal, 11 anos que está nos Estados Unidos, já tem história para contar. E eu já vou te entrevistar, então, antes de começar a falar dessas. Ó, fica aqui, gente, nós estamos entrevistando o Léo. Eu coloquei o link aqui do YouTube. Se vocês não conseguirem entrar pelo link, eu vou tentar filmar o Léo aqui, vamos ver se vai dar certo. Ó, vou dar a câmera aqui para vocês. Aqui, não, aqui. Aqui, vamos ver se eu consigo baixar isso aqui. Ai, acho que vai dar certo. Vou pegar uma outra câmera aqui que vai ficar melhor. Um outro negócio para segurar. Léo, conta para mim então um pouquinho. Quando você veio morar nos Estados Unidos, vocês moraram. Da onde você é do Brasil? Eu sou nascido em São Paulo, mas eu fiquei lá pouquíssimos meses da minha vida. Com 6 meses eu fui para Brasília. Fui criado em Brasília até os 8 anos, 7 anos de idade. Aí eu mudei para Palmas, no Tocantins, com a minha mãe. Nós vivemos lá 2 anos e depois voltamos para São Paulo e ficamos lá por um ano. E aí, com 9 anos, eu regressei para Brasília e fiquei dos 9 aos 16 até eu vir para os Estados Unidos. Então, eu me considero de Brasília, tenho muito carinho pela cidade de Brasília, é onde eu tenho a maioria das minhas ligações no Brasil e eu amo Brasília. Que legal. Você tem ainda família lá no Brasil? Tenho toda a minha família é do Brasil. Aqui nos Estados Unidos, na realidade, eu só tenho a minha mãe que mora aqui. E, claro, a minha família agora, minha esposa e meu filho, mas minha família toda é do Brasil. Bacana, Léo. Olha, 16 anos. Você está aqui, né, veio para cá com 16 anos, há 11 anos. Uhum. O que que mudou na sua vida vir morar nos Estados Unidos? Eu acho que a minha vida no Brasil, eu venho de uma família que tem condições financeiras boas, mas não era nada fora do normal. E as coisas que às vezes eu pensava ser muito difícil de conseguir, eu sinto que aqui é muito mais fácil. Eu sinto que agora eu tenho a oportunidade de ter coisas que talvez se eu morasse no Brasil, provavelmente eu não teria condições de ter. Então, eu sou muito agradecido pelas oportunidades que minha família pode me dar, de eu estar aqui hoje. E graças a Deus hoje eu tenho a oportunidade de ter experiências diferentes do que provavelmente eu teria se eu tivesse continuado no Brasil. Ter mais oportunidades financeiras, mais habilidade de viajar,
é uma profissão que, se eu fizesse essa mesma profissão no Brasil, seria muito difícil. Então, provavelmente eu teria feito outra coisa no Brasil, entendeu? Eu não sei como. Eu tenho uma. Essa é uma coisa que eu queria saber. Se eu pudesse um dia conversar com Deus, falar, Deus, me mostra como seria a minha vida se eu não tivesse vindo para cá. Eu gostaria de ver. Mas eu fico muito feliz pela oportunidade que eu tenho aqui nos Estados Unidos. Gosto bastante de morar aqui, muito mesmo. Léo, sua mãe está onde? Aqui nos Estados Unidos, ela mora onde? Ela mora na Califórnia, 1 hora de Los Uhum. Angeles. Só que ela agora está aqui, em Orlando com a gente, ajudando a gente a cuidar do meu filho que nasceu faz 7 meses. Então Uhum. ela está aqui ajudando a gente, dando aquele apoio. Ela vai, aí ela fica aqui um tempo, depois ela vai e volta para Califórnia, aí a mãe da minha esposa vem e a gente fica nessa. Graças a Deus a gente está tendo essa ajuda. Que bacana. E a sua esposa é da área de saúde também? Não, não, ela é da área de negócios internacionais, ela é a líder de uma empresa de segurança da internet, né, cybersecurity, e ela é uma das líderes da América Latina. Então, ela é a líder da América Latina dessa empresa. E ela é brasileira também, Léo? Não, ela é colombiana, minha esposa. Que legal, que legal. Uhum. É bacana que, né? Eu acho que para quem está nos assistindo do Brasil, que vai assistir depois, né? Eu acho que tem muita coisa legal aqui nos Estados Unidos, né? Tem muita coisa que nos encanta, que nos faz querer morar aqui, querer conhecer. Mas para mim, assim, uma das coisas mais ricas é a diversidade cultural, né? A possibilidade que a gente tem de viver com diversas pessoas de diversas nacionalidades, com culturas diferentes, línguas diferentes, e que amplia muito a nossa mentalidade. Quando você veio para cá como adolescente, você começou a fazer o high school aqui, né? Você fez parte do high school aqui. Como foi a sua adaptação? Você já falava inglês? Eu achava que eu falava. Eu achava que eu falava pelos cursos. Eu fiz curso de inglês no Brasil bastante tempo. Eu achava que eu falava, mas eu cheguei aqui e eu percebi que realmente eu não falava. Mas eu Uhum. sabia o básico para, assim, entender as frases mais simples, assim, numa leitura escolar. E não demorou muito tempo. A gente tinha um programa bem forte na minha escola para alunos internacionais, então eu fui pegando, pegando, pegando. Aí do nada, eu acho que uns 3, 4 meses eu já me sentia muito mais confortável na escola, né? Mas até hoje eu vejo que as redações que eu faço tem muitas coisas de erros que eu cometo na hora de escrever e tal, de uma pessoa que realmente não tem o inglês nativo, né? Então, Sim. faz parte, eu já melhorei muito. Né? Faz parte. Você sentiu algum preconceito como imigrante? Olha, assim, eu senti um tipo de preconceito, principalmente quando eu cheguei, não sei se era da minha cabeça ou realmente tinha isso, mas eu sentia que, assim, talvez as pessoas não me levassem tão a sério em questão de, tipo, de me ver como uma pessoa que ia ser bem-sucedida na vida. Uhum. Sabe, às vezes ela, faz essa classe que é mais fácil. Ou tipo, Uhum. não, esse curso aqui é muito difícil, você não vai conseguir na área de saúde, é muito difícil, tem que ter muito técnico, tal, 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 tal. Nisso eu senti. Uhum. Mas assim, eu acho que foi mais assim, eles não conheciam, me conheciam, entendeu? Acho que eles não Sabiam do tinham seu essa noção. potencial, né? E graças a Deus eu não escutei essas pessoas e fui pra cima. Aí quando foi Uhum. ver, já, Uhum. já tinha graduado. Que legal, que legal. Você sempre foi estudioso? Gostava de estudar? Não que eu gostava, mas assim, desde quando eu estava na quarta série, eu voltei para Brasília. Minha avó, nesse momento, ela morava em Brasília. Minha avó era diretora e professora de escolas a vida inteira. Ela tinha acabado de. Fazia um tempo que ela tinha se aposentado, né? Não fazia muito tempo que ela tinha se aposentado. Mas a minha avó, ela é muito velha guarda. Então, tipo assim, ela era muito rígida em questão de estudo. Então, eu lembro que na quarta série, acabava a minha aula, eu ia para a escola, eu acabava o dever de casa em 30 minutos. Só que não importava para ela. Eu tinha que estudar pelo menos por 2 horas. Então eu tinha que estudar, ficar fazendo um monte de coisa que ela colocava para eu fazer. Tabuada, fazer negócio de verbo, conjugação de verbo, decora os estados e as Geografia. capitais, faz dever adiantado.
E ela era muito boa em matemática. Então ela Uhum. passava muita matemática para mim. E eu fui criando esse hábito de saber que assim, tá, eu tenho que estudar. Mas Eu não tenho que só o estudar. que a escola pede, um pouco mais, né? Então, eu não gosto. Daí eu comecei a me acostumar, tipo assim, não gostava de tirar nota baixa. Uhum. Então aí depois foi muito meu interesse. Principalmente quando eu vim Uhum. aqui para os Estados Unidos. Tipo assim, eu queria tirar a nota mais alta que eu pudesse tirar. Uhum. Então eu lembro de, tipo, a gente morava num prédio e eu via a bola de basquete batendo lá embaixo, todos os meus amigos jogando, a bola batendo, meus amigos jogando basquete lá embaixo, e eu, tipo, estudando, tipo, chorando pra minha avó, por favor, deixa eu jogar, deixa eu jogar, deixa eu jogar. Aí quando ela liberava eu já saía correndo e tal, mas isso me ajudou muito a criar o hábito. Agora, tipo assim, se eu tiver que parar, por exemplo, domingo não, sexta-feira, eu tive que fazer uma tarefa longa, eu fiquei, tipo, 8 horas sentado, fazendo a tarefa até acabar. Pô, acabei, aí tá, entreguei. E, Bacana. e é difícil, não é legal. Não vou dizer que eu gosto, assim, nossa, Léo, eu gosto de estudar, não, mas eu faço o que eu tenho que fazer. Você é disciplinado, né? E graças à sua avó, como ela chama? Edmeia. Ela tá viva ainda? Tá, graças a Deus, ela tá Um viva. abraço para ela, então, graças a ela, né? O Léo aí tá se formando. Léo, e aí então a adaptação sua não foi assim tão difícil, né? Aí logo você já fez amizades com outras culturas? Como foi Fiz, para isso que você falou foi muito interessante, por causa que eu também senti isso. No Brasil, quando alguém falava uma outra língua, eu já, tipo assim, nossa, tipo, o que que ele tá Uhum, falando? Tipo, sabe, uhum, até mesmo espanhol. Aqui, se você não sair para um lugar e você vê uma língua diferente, tem alguma coisa errada. uhum. Tem alguma coisa errada. Então, eu fiz amizades com bastante culturas, mas eu vou ser bem sincero com você, eu acabei ficando mais com os brasileiros É da minha natural, né? escola. A gente se encontra e vai ficando ali, mas isso não impede a gente de conhecer um pouco mais as outras culturas, né? De conhecer, entender um pouco mais do jeito diferente. Acho que isso também gera um pouco mais de tolerância, né? A gente aprende a ser um pouco mais tolerante, né? Sim, E com certeza. você falou aí que você chegou, tinha esse programa para estrangeiros que te deu suporte, sentiu um pouquinho que eles queriam te dar as matérias mais fácil. E você foi aprendeu como o sistema funcionava rápido e você já foi mudando as schedules aí para puxar a matéria mais Isso, difícil. Como foi isso para você? isso. Aí eu lembro que, por exemplo, eu não sei por que me colocaram numa. Eu era, tipo, eu era junior, né? Que é tipo o último ano o penúltimo ano antes de você se formar. Aí eu lembro que eu tava fazendo uma classe com o pessoal que era um ano antes, um ano mais novo que eu. Aí eu fiquei pensando, nossa, por que eu tenho que fazer essa classe? Uhum, Aí depois eu fui, e aí que eu entendi que eles tinham me colocado em classe mais fácil. Então no uhum, próximo ano eu sentei e eu comecei a entender como a escola funcionava. Que uhum, classes era bom eu fazer para eu poder entrar numa faculdade ok, que classes eram mais direcionadas para campo de trabalho no futuro. Então, por exemplo, eu não tinha nenhum interesse de fazer engenharia. Então, eu não puxei física para mim, eu não puxei pré-cálculos ou cálculos para mim. Eu tive que uhum, ser esperto, mas eu uhum, já entendia como funcionava a escola. Então, tipo assim, uhum, eu não dependi de ninguém para fazer uhum, minha grade horária, eu que fazia. Eles uhum, conseguiram fazer o primeiro semestre, agora o resto. uhum. Isso é muito importante, né? Porque tem os counselors, tem os professores, mas eles nunca vão entender, né, o seu interesse, a sua motivação, assim, eles vão ajudar. Mas se o aluno não prestar atenção e né, não quiser aprender, entender, muitas vezes ele está perdendo oportunidade, né? É importante isso, né? Muito Tem que ser importante. proativo. E como foi para você entrar na faculdade, as applications, você já sabia? Como é que foi para você decidir a sua carreira? Não, na verdade, eu ainda estava bem em dúvida se eu ia voltar para o Brasil ou não, né? Então Minha você não família veio toda queria. assim, definitivo, veio Não, passar. eu ia vir para ficar um ano só, o ano escolar, nem era um ano de 12 meses, era só o ano escolar, né? E aí eu ia voltar. Só que eu acabei gostando bastante, e como eu ia bem na parte esportiva, eles me ofereceram bolsa de estudos para voltar. Uhum, Aí eu aproveitei esse desconto e aí eu acabei voltando para cá, para os Estados Unidos, para fazer o último ano de ensino médio. E aí foi quando as escolas começaram a visitar a gente começa a escutar um pouco mais sobre as universidades. E uhum, teve uma universidade que eu achei bem legal, e eu fiz a aplicação para só essa universidade. Não, fiz para duas universidades. Fui aceito nas duas, mas assim, eu lembro do processo. Não era uma universidade. Não vou ser hipócrita falar que é uma universidade tipo, super difícil de entrar. uhum, Não.
Então, é um processo bem básico, requerido pela maioria das universidades. Eu não estava muito nervoso que eu não ia entrar, mas Uhum, acabou sendo uma universidade muito bacana para mim. Mas, uhum, claro, como eu falei, não posso dizer que não era nenhuma Harvard, Yale, uhum, não era uhum, nada disso. Era uma universidade ok, tipo, uhum, me dava boas oportunidades para o que eu queria fazer e acabou no futuro sendo uma benção para mim ter ido para essa universidade. Mas uhum, foi um processo que eu diria que não foi difícil. Era uhum, mais descobrir só, fazer redações e tal. O que uhum, ainda era ruim é por causa que o meu inglês para fazer redações não era tão bom quanto é uhum, hoje. uhum. Eu não sabia as manhas de escrever, porque você tem uma maneira Muita de você escrever técnica, que eles pedem. muita Então, técnica. Aham. então é só essa adaptação. E aí você então já sabia que queria ser enfermeiro ou foi uma escolha no Não. mercado americano? Como é que foi para você escolher? Então, na verdade, essa é uma história bem curiosa. É, eu queria fazer, na verdade, eu achava que eu não ia bem na área de saúde, na parte de ciências. Tinha na Uhum, minha cabeça que era muito difícil aqui nos Estados Unidos. E no Brasil, eu sempre fui um cara que eu ia bem na parte de matemática, mas eu também ia muito bem na parte de ciências. uhum, Química, física eu não ia tão bem, mas química e na parte de ciências gerais, biologia, eu ia bem. Só que eu perdi isso quando vim para os Estados Unidos. Eu esqueci disso. Aí eu fui para a escola, eu fui para a área de administração de empresas. E eu lembro que muita gente no primeiro ano, eles perguntam, que curso que você faz? E quando eu falava business, que era administração, todo mundo, ok, que bacana. Aí quando qualquer pessoa falava qualquer área de saúde, o pessoal falava, nossa, que legal, que bacana, que bacana. Aí eu comecei a pensar, falei, tem alguma coisa aí que eu não estou. tem alguma coisa que eu tô dando mole, não posso fazer. Não, tipo assim, agora tá na hora de eu mudar, entendeu? Se eu tiver que Uhum, mudar. Aí faltando, acho que três dias para começar as aulas, eu fui falar com um conselheiro na parte de anatomia e fisiologia. Expliquei para ele, expliquei que eu queria fazer uma coisa mais na área de saúde, que eu gostava dessa área de esportes e tal. Ele falou, por que você não faz fisioterapia? Pré-fisioterapia, né? Falei, uhum, ok. Aí eu entrei na classe de anatomia e fisiologia e já mudei meu foco, saí de business e fui para mais para a área da saúde, área geral de saúde, que me possibilitava fazer cursos no futuro de fisioterapia, de coisas assim da área de saúde, né? Enfermagem e tal. E aí eu comecei a gostar bastante, bastante de anatomia e fisiologia, comecei a ir bem, comecei a entender bem, comecei a ir bem nas matérias de ciências e abriu minha cabeça. Comecei a pesquisar salários e aí eu percebi, e teve uma matéria que eu fazia que você tinha que ir seguir um profissional de diferentes áreas de saúde. Então eu segui um fisioterapeuta, eu segui um quiropracta, eu segui outros profissionais de outras áreas e eu não gostei do que o fisioterapeuta estava fazendo. uhum. Eu não senti que o que ele estava fazendo é uma coisa que me completaria para a minha vida. Eu queria ter mais autonomia, eu queria ter oportunidade de crescer. E foi aí que chegou a enfermagem. Que a enfermagem aqui nos Estados Unidos te oferece a oportunidade de você fazer mestrados, doutorados, você pode prescrever medicações, você pode ter sua própria clínica dependendo do estado, você pode ter um salário bacana. E eu comecei a gostar dessa área. E eu comecei a ver o que precisava fazer para entrar em enfermagem. E como eu já estava mais nessa área de saúde, a transição não foi tão difícil e eu já migrei para enfermagem e aí não parei mais. Que legal. E aqui tem essa diferença e que é importante falar para quem nos assiste do Brasil, que é essa possibilidade de você ir mudando, né, a área que você escolheu já dentro da faculdade, sem ter que fazer de novo um vestibular, uma application Hum, para você reentrar. Você não perde os créditos ali, você vai mudando e você pode fazer inclusive duas, né, faculdades ao mesmo tempo também, né? pronto. E isso é muito bacana. E então, e aí, hoje você é enfermeiro aqui nos Estados Unidos, já trabalha com isso aqui nos Estados Unidos. Como é que Já é? eu já trabalho com isso em março vai fazer 5 anos que eu sou enfermeiro aqui nos Estados Unidos. Uau, você formou cedo. Com quantos anos você formou? Eu me formei com 22 para 23, Hum. então daqui a pouco vai fazer 5 anos que eu estou trabalhando de enfermeiro. Passa rápido, Nossa, é verdade. Você formou super cedo. Você entrou na faculdade com quantos anos? 18. 18. São 4 anos de enfermagem? São 5, Aham. mas quer dizer, são 4 em tese, mas para mim demorou 5. Uhum. Mas a minha escola possibilitava, assim, quando eu recebi um primeiro diploma
que era de licenciatura em enfermagem. Com esse diploma eu já pude fazer o teste para ser enfermeiro, e aí, enquanto eu estava fazendo o último ano de faculdade, eu já estava trabalhando como enfermeiro e fazendo as classes do último ano de faculdade para conseguir o bacharel, Uhum. entendeu? Hoje em dia isso não é mais tão comum, mas Uhum. assim, quando eu me formei era comum. Uhum. Então, demorou 5 anos, porque eu tive um probleminha que eu tive que voltar para o Brasil, porque um tempo lá, e aí eu voltei. Então, demorou 5 anos esse processo. Sim. Mas aí, em tese, assim, você consegue se formar se você fizer direitinho, tal, tal, tal. 4 anos. 4 anos. Às vezes até menos, né? Porque antecipa, tem espaço de viagem. Não, eu tenho amigas que se graduaram em 3 anos, que elas já tinham feito. Você sabe como é que funciona? Elas já faziam classes no ensino médio, que valiam para a Uhum. faculdade, então elas foram matando muitas classes, e aí já chegou na faculdade com, tipo, crédito para ser, tipo, como se fosse o segundo ano de faculdade. Aí Uhum. termina muito rápido, se você já sabe mais ou menos como você vai. E como é o campo de trabalho de enfermagem aqui nos Estados Unidos? O campo de enfermagem nos Estados Unidos de trabalho é como se fosse assim: você perdeu o emprego hoje, você tem outro emprego amanhã. Não tem como falar outra coisa. Uhum. Você é uma relíquia. Uhum. Assim, não que você sempre vai ter acesso aos melhores trabalhos, Sim. mas você não fica sem trabalhar. Os melhores trabalhos é difícil você conseguir, Uhum. mas você não fica sem trabalhar. O que que é um trabalho comum do enfermeiro formado, graduado aqui nos Estados Unidos? O que que ele faz? Porque no Brasil a gente tem, antes de você falar isso, eu acho que você tem noção disso, é que no Brasil, assim, tem o auxiliar de enfermagem, o técnico de enfermagem e o enfermeiro formado, que eles chamam de enfermeiro padrão, não sei se ainda fala assim, né? E Uhum. aí, ali dentro, né, dentro do hospital, dentro das clínicas, enfim, tem as funções que cada profissional faz. Como é isso dentro do sistema de saúde aqui nos Estados Unidos? É a mesma sistema. A gente tem os assistentes de enfermagem, mas que chamam de CNAs, e eles fazem essa parte mais assim do cuidado das coisas do dia a dia, por exemplo, ajudar a higiene, dar comida, essas coisas básicas. O enfermeiro foca na parte mais de monitoramento do cliente e medicações. Uhum, Então, dependendo do nível do hospital e da unidade que o enfermeiro está trabalhando, ele tem ou não esses outros profissionais. O uhum, técnico de enfermagem, que muita gente me pergunta, aqui nos Estados Unidos seria o equivalente a um enfermeiro entre esses dois, o assistente de enfermeiro, um enfermeiro, e tem um aqui no meio, uhum, que chama LPN, e eles antigamente eram muito mais usados nos hospitais, uhum, mas eles têm muitas restrições na licença deles. Então, eles não podem trocar curativos, por exemplo. Dependendo da medicação, eles não podem dar medicação venosa. uhum. Eles, tem vezes que existem alguns que ainda fazem isso, mas isso é errado perante a lei. Sim, não é permitido. É, o LPN, por exemplo, um paciente chegou de uma cirurgia, o LPN não pode ser a primeira pessoa que vai checar o paciente. Assim, Monitoramento. Uhum, entendeu? Então, tipo assim, antigamente existiam muitos LPNs no hospital. Agora eles já estão transitando mais para trabalhos em asilos, uhum, trabalhos em coisas mais assim. uhum. Então, é assim que funciona. E o enfermeiro mesmo, existe também uma infinidade de, vamos dizer assim, de divergência, de caminhos para ele atuar como enfermeiro, né? Uhum, É, tem o enfermeiro que trabalha dando assistência, né, para médico, em cirurgia, tem um enfermeiro que dá assistência para anestesia, tem várias áreas, uhum, né? Você poderia falar um é, pouquinho desse campo da enfermagem, que é um pouco diferente no Brasil, que não é permitido certas coisas que aqui são, né? claro, com muito prazer. Então, aqui nos Estados Unidos, você pode fazer mestrados e doutorados. Você pode focar o seu doutorado totalmente para pesquisas, você pode focar o seu doutorado totalmente para educação, liderança, informática. E existem um grupo de dois profissionais, três profissionais que eu diria que são os de prática avançada, Uhum, de cuidado do paciente direto. Esses que eu falei antes não são. uhum, Agora, de cuidado do paciente direto, você tem os nurse practitioners, que uhum, não tem tradução para o português, tá? uhum, E vocês têm as midwives, que são as parteiras, né?
e você tem os enfermeiros anestesistas. Uhum. Os enfermeiros e todos essas três ramificações da enfermagem de prática avançada, você pode trabalhar em conjunto com o médico ou você pode trabalhar independente de um médico, dependendo do estado que você mora. Cada estado tem sua legislação. Então, por exemplo, tem estados que você pode ter seu próprio consultório, você pode não precisa ter ninguém te supervisionando. Tem estados que você precisa. Na Flórida, funciona da seguinte maneira: os nurse practitioners, eles podem prescrever medicações e tudo isso, só que por 3 anos eles têm que ter um supervisor. Depois desses 3 anos, eles trabalham totalmente independente. Bacana, bacana. E como é o salário do enfermeiro aqui? De um enfermeiro, a média salarial do enfermeiro nos Estados Unidos é R$ 6.300 por mês. Mas isso. Real ou dólar, você está falando? Dólar, desculpa. Qual a 6 mil, diferença? US$ 6.000 é bem diferente de R$ 6.000. Dá uns R$ 30.000 no mínimo. 6.300 dólares, desculpa. US$ 3.300 por mês. Mas isso é você trabalhando 3 vezes por semana. Ah, olha que legal. Bem Então você menos. faz 3 plantões por semana. Claro que você pode fazer mais. Mas isso é você trabalhando 3 vezes De por semana. quantas horas? 12 horas. 12 horas. Então, você trabalharia, teoricamente, 36 horas por semana e você Correto. tira um salário de US$ 6.300, Correto. que é Isso é fácil. a média salarial de todos os Estados Unidos. Claro que tem estados que você ganha mais que isso, Aham. tem estados que você ganha menos. Então, só E essa é a média. com certeza não ficaria desempregado. Se você perder o emprego hoje, amanhã tem outra oferta mais ou menos nesse valor, né? Sim. Se eu quiser um emprego amanhã, eu vou ali no qualquer hospital e falo, ó, gente, tá aqui meu currículo. Uhum, Tipo assim, eu não vou trabalhar na melhor unidade do hospital, uhum, mas uhum. emprego eu vou ter. E geralmente eu gostaria até que você me dissesse, né, pela sua experiência, mas o que eu observo aqui nos Estados Unidos nas diversas profissões e a cultura deles, né? Eles geralmente uma instituição, seja qual for a sua profissão, você entra ali no básico, mais ou menos como você entrou na escola, você entra na matéria básica e aí você vai mostrando sua competência, seu merecimento, seu comprometimento, e eles vão te dando mérito e vão te dando oportunidade, não é assim? Exatamente. É dessa maneira. A não ser, Márcia, você deve saber sobre isso. Se você tem um mentor ou uma Aham. pessoa que pode te dar dicas para você pular essas fases, né? Uhum, Então, se legal. você tem alguém para te dar essas dicas para, olha, não precisa começar dessa maneira. Você pode começar assim, é um pouco mais difícil, mas você É pode possível. começar. É Uhum, possível. Então, às uhum, vezes você tem essas pessoas na sua vida para te dar esse guia, e aí você já começa num nível diferente. uhum. Mas sim. Tá, ela tem uma pergunta aqui no Instagram da Rejane. Tem vários tipos de nurse. Tem que falar qual deles é esse salário de 6.000. É o nurse practitioner? Não, não, não. Nurse Practitioner, a gente está falando aí de mais de 10 mil por mês. Seria O o enfermeiro básico. de. Acabou de formar e tirar a licença dele. É a base. 6 mil do enfermeiro que não tem doutorado ou mestrado, é o enfermeiro que tem um bacharelado, Porque o nurse practitioner já é mestrado. mestrado e doutorado, Uhum, correto. bacana, bacana. E para fazer um nurse practitioner ou outra área dessa que precisa de mestrado e doutorado, quantos anos a mais na carreira da pessoa? Você tem que ter um tempo de experiência, né? Então, você se graduou com seu bacharelado, você tem que ter 1 a 2 anos de experiência, dependendo do programa que você for, e Uhum, aí você vai começar. Se você quiser fazer um mestrado, em 2 anos você acaba. Se você quiser fazer um doutorado, em 3 anos você acaba. uhum. Então, entre você se formar até o doutorado, mais ou menos 4 a 5 anos. E provavelmente as pessoas que fazem um mestrado ou um doutorado já aumenta bastante a oportunidade de trabalhar em coisas assim mais diferenciadas e ganharem um salário melhor. Claro, além das oportunidades de Pessoas liderança. que fazem, né, mestrado e Você pode doutorado. ser professor, você pode trabalhar, por exemplo, num hospital, criando protocolos, liderando Gerenciando, departamentos, gerenciando, né, um departamento. gerenciando, porque no doutorado você aprende gerenciamento. Eu estou numa aula agora que é análise de políticas do Congresso, então você aprende a fazer análise de política para você saber como o enfermeiro pode trabalhar nessas áreas. Então você é um líder de enfermagem. Uhum. E, consequentemente, você ganha proporcionalmente a isso.
Você tá estudando alguma coisa agora? Eu graduo em maio com o meu doutorado, sim. Ah, você está terminando o doutorado, então. Que bacana. Sim, Qual a sim. área que você escolheu para o seu doutorado? Eu vou ser um nurse practitioner em Aham. psiquiatria. Ah, bacana. Então eu posso prescrever medicações psiquiatras, Uhum. e fazer atendimentos psiquiátricos. Hum. E quando é que o enfermeiro pode fazer esse atendimento e quando é o médico que tem que fazer? O que que diferencia um médico psiquiatra de um enfermeiro psiquiatra? Depende do estado, Ah, Márcia, para ser bem sincero com você, tem estados que você pode fazer tudo que um doutor faz, uhum. um médico faz. E aqui na Flórida, por exemplo, nesses 3 primeiros anos ainda tem algumas limitações. Uhum. Mas depois, quando você consegue a prática independente, você pode fazer tudo que um doutor da área médica faz também. Uhum. Bacana. É, até porque aqui nos Estados Unidos o doutor é doutorado mesmo, né? Para ser médico aqui, né? Precisa fazer o doutorado, né? E, Então, essa é até uma discussão que infelizmente acontece bastante aqui nos Estados Unidos, porque na verdade o termo para médico, que é somente para médicos, que é crime se você usar, não é o doutor, é o uhum. physician. O figicho, uhum. Physician é o termo que é só para médicos. Uhum. Os médicos, assim que eles se formam na faculdade de medicina, eles nunca fizeram um projeto de doutorado, uma Uhum. tese de doutorado, Uhum. tá entendendo? Então, na realidade, o, dou, o título de doutor, para eles, é uma coisa mais honorária, Uhum. entendeu? Então, tipo assim, Entendi. É eles honra, não fizeram uma tese. Porque, assim, honra. quando a gente fala da parte educacional, do que é um doutorado, é uma pessoa que fez uma tese e agora ela é doutora nessa tese e ela fez um projeto de doutorado tal, ela é doutorado nessa área, ela é doutor nessa área. O médico não. Então, eles são physicians, mas ainda tem bastante discussão sobre isso aqui nos Estados Unidos. Eu imagino que também deve ter muita gente Sim. no Brasil. O que eu falo é o seguinte, gente, faça o que vocês querem fazer e receba o salário de vocês. O que tal pessoa acha que deve ser chamado e tal, não importa. Eu tô recebendo meu saláriozinho, tô vivendo feliz e Está abraço. fazendo o que você decidiu fazer, né? Da sua vida, que você acha que faz sentido para você, que te dá sentido naquilo que você está fazendo. E deixa eu te perguntar, então, agora, quero bater uma bolinha com você em relação né, ao tema realmente da nossa live. Como ser enfermeiro nos Estados Unidos, sendo um enfermeiro estrangeiro, sendo uma pessoa que formou em outro país? Uhum. Vamos falar do Brasil, vamos falar dos enfermeiros brasileiros. Qual o caminho do enfermeiro brasileiro? Então, Márcio, você sabe melhor do que eu como é Uhum, difícil você conseguir um green card aqui nos Estados Unidos, né? Você uhum, já ajuda muitas pessoas que buscam meios de conseguir uhum, green card. E a enfermagem oferece uma possibilidade muito linda, que é você não tem que mostrar que você tem habilidades especiais. uhum, Você sendo um enfermeiro, somente você sendo enfermeiro. Você não precisa ser um enfermeiro doutorado do Brasil, você não precisa ser um enfermeiro que já fez 1000 pesquisas, o ou que topo do seu tem 5, 10 departamento. anos de formado, não precisa, né? Você acabou de se formar, você não sabe trocar uma fralda, você não sabe colocar um soro na veia do paciente. Você revalida o seu diploma, vão ter empresas que vão te patrocinar para você ter o green card. Uhum. Eles não precisam provar para a imigração que esse enfermeiro é diferenciado, não. Eles precisam dessa mão de obra e eles podem E proporcionar vem isso. enfermeiros da Rússia, vem enfermeiros da Filipinas, esse que eu já trabalhei, tá? Uhum, Trinidad e Tobago, Jamaica, Honduras, México, Colômbia, uhum. chinês, japonês. É lotado de enfermeiros internacionais nos hospitais. O americano não gosta de fazer enfermagem? É que assim, a realidade Enfermeiro americano. é muito difícil entrar na faculdade de enfermagem nos Estados Unidos. Uhum, Não é fácil entrar na faculdade de enfermagem dos Estados Unidos. Então, você se formar de enfermagem aqui nos Estados Unidos não é qualquer pessoa que consegue se formar. E a uhum, procura para entrar, então, por exemplo, assim, a faculdade
X, ela é Uhum. autorizada pelo governo a ter 100 estudantes. E Uhum. 300 estudantes aplicam. Uhum. Não Uhum. tem vagas suficientes para estudos, porque tudo tem que ser muito regulamentado. Sim. Tudo tem que ser muito regulamentado. Então, eles estão querendo abrir mais vagas, mas ao mesmo tempo eles têm que manter um nível, as escolas têm que manter um nível para continuar sendo credenciadas. É, qualidade, não pode abrir de qualquer jeito, porque às vezes no Então Brasil eles tem. não podem pegar, ele não pode pegar gente que tem notas baixas, colocar no Uhum. curso e no futuro o aluno não passar no teste de licenciamento e a escola recebe uma nota baixa e a escola tem que fechar. Uhum. Então o nível para você entrar em enfermagem aqui nos Estados Unidos não é fácil. Então por isso que muita gente, como a pessoa já se formou em outro país, como o Brasil ou como Uhum. Filipinas, que tem muitos enfermeiros de Filipinas, é uma coisa de louco, Uhum. é, ele já é um enfermeiro. Agora vamos fazer o processo de revalidação dele. Ele já é enfermeiro, ele já passou pela escola de enfermagem, Uhum. entendeu? Como é o processo de revalidação? Imagina que eu acabei de formar, né, lá no Brasil, sou enfermeira, e eu quero validar. Ou eu ainda Uhum. estou fazendo o curso de enfermagem, estou terminando, eu consigo já começar, porque eu sei que para medicina já pode começar a fazer as provas antes de terminar a faculdade ainda, né? Uhum. Como é que Não, é? aqui, não, você tem que estar formado. Eu diria que se você quiser, o que você pode fazer antes de você se formar? Por exemplo, você está há 2, 3 anos para se formar. O inglês tem que ser seu foco, dia e noite, dia e noite, dia e noite. Inglês, tem que falar inglês. Porque quando você chegar na hora de revalidar, isso vai te ajudar muito. Agora, Uhum. você acabou de se formar, por exemplo. Você vai fazer a revalidação dos seus documentos. Então, tem alguns documentos que tem que ter tradução juramentada e documentos que você precisa, que a sua escola tem que preencher, formulários, que o Corém, que é o Instituto de Regulamentação de Enfermagem do Brasil, tem que preencher e ser Uhum. mandados por uma agência que analisa esses documentos e fala: essa pessoa é enfermeira no Brasil ou enfermeiro no Brasil. Uhum. Aí, os órgãos específicos dos estados aqui nos Estados Unidos, você escolheu aplicar pela Flórida. Eles vão olhar essa análise, vão falar realmente ele é um enfermeiro no Brasil. Ele está autorizado a fazer o teste para ser enfermeiro aqui nos Estados Unidos, que chama NCLEX. Aí a pessoa vai Uhum. receber uma autorização para fazer esse teste. A pessoa vai fazer o teste. A pessoa passando nesse teste, ela é enfermeira nos Estados Unidos. Aí ela já está uma pessoa contratável. Uhum. Existem o que eles chamam de sponsors, que patrocinadores, que eles te ajudam desde você fazer os primeiros documentos até você conseguir seu visto. Quanto mais eles te ajudam, mais é o tempo de contrato que vocês têm, que as pessoas vão ter com essa empresa. Uhum. Se você fez todo o passo final até aqui, você não tem um visto que você possa trabalhar nos Estados Unidos, você pode ir diretamente para hospitais. Você vai ter que assinar um contrato com os hospitais, mas os hospitais vão fazer a parte da documentação para você vir para cá, para os Estados Unidos, para trabalhar. E a documentação é para você, para o seu marido e para os seus filhos menores de 18 anos. E nesse caso, todos recebem o green card e ele é condicionado a manter aquele emprego até quando o marido também pode trabalhar, viajar, como é que fica? O que aconteceu com o meu amigo que fez esse processo pelo meu hospital? Eu vou falar do que eu vi, tá? Uhum. No processo enquanto ele estava aplicando para o Green Card, que é a residência permanente, né? Ele tinha uma autorização de trabalho, estava trabalhando normalmente até ele receber o documento dele. O documento dele veio um Green Card de 10 anos. A partir desse momento que ele tem o documento na mão, ele pode ir para onde ele quiser. Uhum. Se ele tem um contrato com o sponsor, é um pouco diferente. Ele Uhum. tem que cumprir todo o contrato, receber o green card, cumprir todo o contrato, ele pode trabalhar onde ele quiser. Uhum. Entendeu? Então, basicamente depende do contrato com o sponsor, né? Quanto tempo que é aquilo ali que vai reger, né? Ah, e assim, o contrato vai explicar exatamente, ó, você já recebeu o green card e você saiu por motivos, talvez você tenha que pagar uma continha em dinheiro para esse Uhum. sponsor ou para o hospital, porque a gente também Eles tiram aqui também, né? Para tirar os a gente também. também a gente também, por exemplo, que não precisei de visto, eu assinei um contrato com o meu hospital que eu trabalho agora. Eles falam, ó, a gente vai te dar tanto para você assinar um contrato com a gente de 2 anos. Se Uhum. você por alguma razão sair, você vai ter que pagar o que é o estimado do que a gente desse montante referente ao seu trabalho que você é,
fez pra gente. Então, Uhum. tudo isso é tudo por contrato direitinho. Agora, quando você já recebe seu green card, não tem como isso, é só a imigração. Ele recebeu o Uhum. green card dele, teve que sair. Tira o green card dele. Não é assim que funciona. Uhum. Sim. E me diz uma coisa, esse Green Card também dá o documento para os filhos, até 21 anos, Sim. mesmo? É. Né? Uhum. Dá. A não ser que eles já forem casados, Sim, né? Todo aquele esquema. Agora, se eles forem totalmente dependentes, sem problema nenhum. beleza. Agora vamos falar um pouquinho mais dessa prova. É muito difícil? A prova não é impossível, mas você tem que saber fazer a prova. Você pode ser Uhum, um professor mais top de todos os assuntos da enfermagem. Você vai sentar para fazer a prova, você não vai passar na prova, porque você tem que saber como responder a prova. Você tem que saber as manhas da prova, as uhum, armadilhas da prova, como estudar para a prova. E seu psicólogo tem que estar muito forte na hora da prova. Então não é impossível, mas você tem que saber fazer os estudos da maneira correta, senão você não vai passar. Você pode ser a pessoa mais top do mundo. Eu coloco US$ 500 na mesa para você, falo, passa nessa prova aí. uhum, Qualquer professor, qualquer uhum. professor de qualquer universidade, pega o professor mais top que você achar aí. Não vai passar se não tiver estudado para a prova. Tem que ter a manha da prova, isso, Né? né? Tem que ter a manha da Aprender prova. a história. E isso é o que você faz. Você deu um curso que ensina os enfermeiros a fazer essa prova e também a todo o processo de validação, de tirar as licenças, e até de como se qualificar ou conseguir um emprego aqui nos Estados Unidos. Esse é Sim. o seu trabalho. Eu fiz esse curso baseado em tudo que eu sofri Uhum, aqui. Então, começando pelo estudo do NCLEX. A ansiedade que eu tinha de não saber se eu estava estudando da maneira correta, de não saber se eu estava fazendo era certo, e a ansiedade que eu tive na hora da prova, na hora de responder as perguntas. Aí, depois que eu passei, eu peguei e falei: isso serviu, isso não serviu, isso não serviu, isso não serviu, isso serviu, 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 e deixei isso guardado comigo. Até que um amigo falou que tinha uma amiga dele que estava revalidando e precisava passar nesse teste, ela não estava sabendo como fazer. Aí eu comecei a fazer aulas individuais com essa pessoa. E as notas delas nos simulados aumentaram muito e ela passou o teste com o mínimo de questões necessárias. uhum, Passou até melhor que eu, uhum. porque ela controla a ansiedade dela. Sim, estava Ela mais fez segura. o que eu falei. Um mentor. Eu até quero abrir um parênteses aqui para falar um pouquinho da figura do mentor, que às vezes as pessoas não conseguem entender, porque principalmente no Brasil, aqui é muito mais comum ter um mentor, né? Que as pessoas têm já E a gente paga feliz o mentor. um Eu mentor e pago um coach feliz. aqui nos Estados Unidos, a cultura é diferente, eles entendem o valor, porque são profissionais que ajudam muito o desenvolvimento das pessoas para alcançar as metas delas. Então, assim, só para separar aqui, para explicar um pouquinho, né? O coach é aquela pessoa que treina você, treina um comportamento, treina uma habilidade, treina sua inteligência emocional, alguma coisa para você se desenvolver naquela área. O mentor é alguém que já chegou onde você quer chegar, já viveu aquele caminho e ele sabe o que fazer, o que não fazer e vai dividir com você. O que te traz um benefício de alcançar essa meta muito mais rápido, com muito menos sofrimento e gastando muito menos dinheiro, né? Né? É o que eu Basicamente falo. isso, né? É o que eu falo. Às vezes o barato sai caro. É. E sem Tem falar, gente que. eu falo muito assim do preço indireto, né, Léo? Porque Ah, assim, tem um preço que a gente paga quando a gente quer alcançar alguma coisa, como uma mudança de vida, como vir para os Estados Unidos, ou como mudar de carreira, que é a ansiedade, né? A ansiedade de ixi, não saber o caminho, de não saber qual porta abrir, qual o próximo passo. Isso é um desgaste que muitas pessoas ficam doentes fisicamente, né? Fora o emocional. a gente já sofreu bastante. Eu já tive problemas com ansiedade e depressão por não saber fazer uma coisa. Não, então, eu quero evitar isso. Uhum. E quando a gente, né, eu também agora trabalhando como mentora, ajudando as pessoas a planejarem a transição de vida como imigrante, né, entender esse processo, porque o que mais me angustiava, você falou muito bem, né, o que te fez buscar, né, porque na verdade a gente se torna mentor, não é porque, eu nasci querendo ser mentor, então sonhei o resto a vida toda e hoje eu sou mentor. O mentor é um caminho que vai acontecendo, né, naturalmente. Então, assim, você começou ajudando alguém que precisava, você passou por a jornada, teve o seu sofrimento,
A partir dali, você aprendeu o que fazer, o que não fazer, e você foi acionado por outras pessoas que viram o seu sucesso e quiseram entender o que você fez, e você começou a ajudar. E, naturalmente, isso se tornou um caminho que hoje você se organizou, né, criou uma metodologia para ajudar cada vez mais pessoas. Sim, porque o que estava acontecendo? Tinha muita gente que queria marcar horário comigo para eu fazer uma aula ao vivo com eles. Eu não tinha tempo. Eu estou trabalhando tempo integral, estou estudando tempo integral. Tem vezes que eu tenho que ir para o hospital, fazer estágio para o meu doutorado. Eu tenho filho, tal. Então, organizar um horário que dá para a gente sentar aqui, você já sabe como é que é. Não é fácil. Você tem seus afazeres, eu tenho meus afazeres. A gente está tentando marcar essa live há mais de 2 meses. Então, pra você ver. Então, o que eu pensei? Eu tenho que fazer isso de uma maneira mais eficiente para a pessoa poder assistir minhas aulas quando a pessoa puder. E eu ter a liberdade de focar em melhorar o conteúdo, em dar uma assistência rápida, pontual, e ela ter todo o conteúdo à disposição. Então, eu criei, basicamente, só para falar, parte do Uniclex, tudo que a pessoa precisa saber para passar o Uniclex, do que ela precisa, como ela configurar a plataforma de perguntas, quantas questões ela tem que fazer por dia, quantos simulados ela vai ter que fazer, quantos intervalos ela tem que fazer na prova, para quem que ela tem que contar que ela vai passar a prova, tudo isso. E fiz também parte da revalidação, do passo a passo da revalidação, que não é comigo, é com uma pessoa que fez a revalidação, porque eu não quero ser hipócrita dizendo que eu já fiz a validação quando eu não fiz. Então, eu peguei uma pessoa que já fez e a gente dá o passo a passo, literalmente, assim, como se eu não soubesse como fazer isso e a pessoa me fala. Assinatura aqui, carimbo aqui, isso tem que ir direto, isso, tudo. E aí, a parte do Uniclax é só comigo e a última parte é como você conseguir um bom emprego aqui nos Estados Unidos. Porque falando rapidamente, Márcia, trabalhei em lugares bons, trabalhei em lugares ruins. Quando eu trabalhava em lugares ruins, minha vida era péssima. E eu não sabia identificar um lugar ruim. Agora eu sei. Só pela conversa com o supervisor da área. A conversa com os trabalhadores da área. Eu já sei identificar. Então, para as pessoas não sofrerem o que eu sofri, resolvi colocar essa aula também. Então, é basicamente isso que tem no meu curso. Falando de forma bem rápida, é isso que vai ter. Bacana, Léo. E assim, para fechar a nossa conversa, que nós já estamos aqui quase uma hora, eu queria, né, eu vou deixar, gente, descrito nessa live, todos os contatos do Léo, o canal dele do YouTube. Você tem um canal também, né, que você deixa conteúdos gratuitos? Tá na minha biografia do Instagram. É um conteúdo um pouco mais extenso, né? Que o Instagram é um pouco mais curtinho. Sim. Mas se seguir lá sempre ajuda, mas fique à vontade. E o Instagram também, eu vejo que você responde muitas perguntas no Instagram, tá sempre, né, tirando dúvida. E aí, se você é enfermeiro no Brasil, se você tem esse desejo, porque se você está feliz aí no Brasil, enfim, tá tudo certo. Mas se por acaso você está cansado, né, de trabalhar, porque infelizmente a realidade do enfermeiro no Brasil, eu sei porque eu sou farmacêutica, casada com médico, trabalhei muitos anos no hospital e sei que o enfermeiro, ele trabalha, né, teria que ser 12 por 36 a escala, né, mas ele sai de um plantão para o outro, de um hospital para o outro, e muitas vezes, né, não consegue descansar, não consegue ter um tempo com a família. Isso é até perigoso para o paciente. É muito triste, mas é a realidade, não porque eles são negligentes, mas se eles não fizerem isso, eles não conseguem sobreviver, não conseguem pagar as contas, né? Então, é uma realidade, e é um profissional realmente muito valioso, né? Que tem muita informação, que tem um valor, uma necessidade muito grande. E aqui a gente sabe que, como você falou, é relíquia, né? É peça rara, então à procura, e você tem a possibilidade ainda de ter um sponsor, né? De você ter um green card aí pelo IB3, que é o nome desse visto, quando você tem um empregador que paga para ter você. Então, ele paga não só o seu salário, mas ele paga o seu processo para você residir de forma legal nos Estados Unidos. Então, você recebe seu green card, você, seu esposo, seus filhos, e para ganhar mais ou menos uma média aí, fácil, de uns $6.000, o que dá 6 vezes 5, hoje a média 5, é R$30.000. Então, e morando nos Estados Unidos, porque uma coisa importante, não é só converter. O poder do dólar, em questão de poder de compra, é muito maior que o real. Então, só para você entender, um iPhone da última geração aqui, o mais caro,
é US$ 1.099, se eu não me engano, posso estar mentindo, mas eu acho que é isso. Aí no Brasil deve ser uns R$ 15.000, né? É bem mais, é muito mais. Então, só para você ter noção. Sem falar da questão da segurança, né, da infraestrutura que o país tem e das oportunidades, né? Uma vez que você tem um green card, seus filhos têm um green card, oportunidade de conhecerem outras culturas, outras línguas, e morar num país de primeiro mundo, porque isso a gente não somos nós que estamos falando, é fato, né? Os Estados Unidos é um país de uma economia forte, que pode ter os problemas políticos, enfim, mas é um país muito mais sólido, né, do que o Brasil. É lógico que a gente ama o nosso Brasil, adora o nosso Brasil, mas a gente sabe que existem problemas reais. Eu quero fechar falando da possibilidade de você ter essa oportunidade. Se você é enfermeiro, se você conhece alguém que é enfermeiro, manda essa live, deixa o seu comentário, entra no perfil do Léo, acompanha, segue ele. E se você estiver disposto, né, a fazer esse processo, quero te convidar também a conhecer a minha mentoria, que é a mentoria Migre Certo, que é uma mentoria focada no seu planejamento estratégico de mudança de vida, de transição de vida. Quando você deseja migrar, tem muita coisa que você não sabe que você precisa saber. E aí é que vem as ciladas, é aí que você vai gastar mais dinheiro, vai perder mais tempo, vai sofrer com angústia, ansiedade. Então, para evitar esse sofrimento desnecessário seu e da sua família, que eu me proponho hoje, quando o Léo falou, né, que pela ansiedade da prova e tudo, e ele resolveu, então, ajudar outras pessoas, isso aconteceu comigo no processo de imigração. Eram tanta coisa que eu ficava ansiosa, sem saber o que eu tinha que fazer, o próximo passo, e se ia dar certo, se não ia, que a gente, né, sofremos muito, eu e meu marido, a família toda nessa insegurança, e hoje eu sei que a gente não sabia nem 10% do que a gente precisava saber. E eu me dediquei, me debrucei a entender tudo isso e organizar de uma forma muito estratégica, até para ajudar as pessoas que me procuravam, porque é assim que começa, né? A pessoa vem, quer saber, você vai organizando para poder ensinar, para poder ajudar. E hoje a gente tem aí organizado, né, numa forma de um método, essa mentoria onde você consegue visualizar com clareza todas as oportunidades e as ameaças dessa decisão de você mudar, né, de sair do Brasil para vir para os Estados Unidos, e como vir de forma correta, de forma legal, tendo segurança financeira e emocional, porque são dois pilares muito importantes, né, Léo? Com certeza. Eu vou passar seu contato para o pessoal do meu grupo, que já está na revalidação, para eles também aproveitarem esse serviço para chegar aqui já todo vapor. E seguros, né? Tranquilo. E às vezes, Léo, uma coisa importante, às vezes o enfermeiro está se preparando, ele está ali focado, porque é um processo de foco, né? Além disso, ele continua trabalhando, né? Tem a vida corrida, eu falo que é trocar o pneu com o carro andando. Então tem muita, mas às vezes aí ele está envolvido, está sobrecarregado, e a família não está no mesmo bonde, não está acompanhando a história. Isso pode se tornar um peso maior para essa pessoa. Quando eu faço a mentoria, eu faço com a família. Então, a gente conversa com o casal. Se forem filhos maiores de 18 anos, adolescentes, a gente conversa com os filhos. A gente vai vendo o objetivo. Então, vai esclarecendo tudo para que todos venham sonhando com aquilo também, acreditando e sabendo o preço que vão pagar no sentido da adaptação, né? Para que todos possam chegar, eu falo, na vantagem, chegar já na vantagem, Claro. sabendo, porque é tão bom quando a gente vê que a pessoa chegou e ela viveu de fato as oportunidades que ela tinha. Porque o que mais me dói, Léo, é ver as pessoas não aproveitando as oportunidades que elas têm, porque elas não sabem que elas têm. Elas ainda não conseguem identificar, entendeu? O que muito me dói também, Márcia, é quando, por exemplo, a pessoa vem para cá, fez um investimento muito grande, chegou aqui e por realmente não saber as coisas básicas, ela acaba entrando numa depressão, saudade da família, porque a saudade da família vai existir. Mas quando tá tendo problemas que podem ser evitados, que, sabe, que poderiam ser facilmente evitados, a pessoa, não vou voltar. Porque Já ela aconteceu muito com muitas pessoas que eu conheço. Eu também, e assim, me dói o coração, porque a gente vê, né, porque mudar gera sofrimento, é uma adaptação, né, por conta do financeiro, por conta do emocional, por conta de ficar longe da família, por conta de você recomeçar uma carreira, um negócio, é um esforço grande. Aí você faz todo aquele esforço e, de repente, você começa a sentir muito, vem a questão da frustração,
porque não deu conta, não chegou onde achou que queria, o dinheiro está acabando. Por quê? Porque você não tinha as estratégias certas, porque você não sabia o que fazer, e aí você se sente aquela sensação de não vai dar certo, já perdi É, demais, eu preciso voltar antes que eu morra é. na praia. E na verdade, não precisa ser assim, não precisava ser assim. Então, é isso que me motiva hoje a trazer essas informações para que as pessoas possam ter clareza desse processo antes de iniciar a jornada. Porque se eu tenho clareza, como você falou, eu sei que eu vou ter que passar tantas horas estudando, eu sei que eu vou ter que. Mas vai ser por um período, é 6 meses, 1 ano, 2 anos. Depois eu chego nessa meta. E quando eu chegar aqui, ninguém me para mais, né? Então, é essa clareza para a gente poder mapear com estratégia, porque quando a gente sabe, né, quando a gente visualiza antes de fazer, a gente consegue ter muito mais força, motivação, porque a gente acredita que é possível. Quando a gente não consegue ver o caminho, na hora da dificuldade, né, você bloqueia, você fica paralisado, você quer voltar para trás, porque você tem medo de ir para frente, né? Você não conseguiu ver ainda onde isso vai dar, né? Então, Uhum. basicamente é isso. Léo, deixa aí suas palavras finais para quem. Não, eu queria te agradecer, Márcia, por ter me convidado para essa live no seu canal, que eu já venho acompanhando há bastante tempo, o seu Instagram, e agradecer pela oportunidade de conversar com o pessoal que te segue. E espero que a gente possa fazer uma live já rapidamente no nosso canal para ajudar o pessoal que me segue também a se planejar bem para chegar aqui já tranquilos e de uma maneira eficaz, né? Bacana, Léo, conta comigo. Aí estamos juntos, vamos ajudar, né, os brasileiros a vir para os Estados Unidos e fazer a diferença. Porque uma coisa, Léo, eu falo, o brasileiro é bom, né? O brasileiro, porque ele está acostumado a fazer, né, muito com pouco, porque no Brasil a gente tem que Uhum. se virar nos 30, né? Tem que se A gente é feliz com pouca coisa. Não, e a gente se vira nos 30, porque principalmente, né, o pessoal da área de saúde falta muito material, falta, né, Nossa, tecnologia, demais. então a pessoa é boa mesmo, porque ela tem que se virar. É, E fora o jeito humano, né, que o brasileiro é muito humano, então ele é muito bem querido, né, uhum, nessa área de saúde, de humano, porque sim, a gente trata diferente o ser humano, né, a gente tem essa habilidade. Então, a gente tem tudo para dar certo, ter sucesso nos Estados Unidos, né? Conseguir um bom emprego, prosperar e trazer essa qualidade de vida também, porque eu penso assim, não basta ter dinheiro, né? Tá, coisa é você não viver. Então tem que ter essa qualidade de vida, que eu acho que é um grande diferencial exato. também para os enfermeiros aqui nos Estados Unidos, porque no Brasil, infelizmente, os enfermeiros eles não têm muita qualidade de vida, eles trabalham muito para poder Exato, sobreviver, né? Então, fica aí exato. muito gratidão, gente. Deixa os Hum. seus comentários, você que está assistindo essa live depois. Deixa seu comentário, compartilha, marca aquele amigo que é enfermeiro, aquela pessoa que pode aproveitar essa oportunidade. E segue o canal, liga aí a notificação para você não perder. Toda terça e quinta a gente faz live aqui, sempre trazendo profissionais de outras áreas para vocês entenderem o mercado, entender como as coisas funcionam e sempre a gente está à disposição também para você te explicar como é a mentoria e como você também pode começar a partir de hoje já se programar e fazer o seu planejamento para morar aqui nos Estados Unidos. Léo, obrigada. Fica com Boa Deus. noite, Márcia. Até Até a próxima. mais. Até Obrigado. mais. Tchau, tchau.